Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudar um texto chamado Filiação. Quem escreveu esse texto foi a irmã Vilmara Lima, e esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a Palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi uma linha desse texto, nada. Quem escreveu foi a irmã Vilmara Lima. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos orar para que o Senhor nos ensine aquilo que nós precisamos aprender, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, nós em Teu nome pedimos que abençoe o nosso devocional, de forma que nós possamos realmente aplicar as suas verdades eternas, que possamos estar atentos naquilo que vamos ler na sua Bíblia, na sua palavra, na nossa Bíblia, e que a gente possa também estar atento ao texto que a irmã escreveu, a irmã Vilmara, para que possamos realmente aprender. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então nosso texto chama-se Filiação. A porção bíblica está em Gálatas 4, de 1 a 7. E diz assim, portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Amém? Lembrando que Abba era uma expressão carinhosa, como dizer paizinho, uma coisa assim bem afetiva. Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Filiação. E a irmã Vilmara escolheu os versículos 8 e 7 para ser o nosso versículo-chave, que diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Então, na verdade, os versículos aqui são versículos 6 e 7. É que está escrito errado aqui no Manancial e eu repeti, mas na verdade são os versículos 6 e 7. Vou repetir para ficar claro. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas 4, 6 e 7. Bem, então a irmã Gilmara fala assim, que a relação dela com o pai dela sempre foi boa. Ela diz que ela e o pai são muito parecidos, eles gostam de muitas coisas em comum. E quando ela era pequenininha, o pai chamava a criança, a chamava de Dona Vilmara, e ela chamava de Dono Papai, uma brincadeira, né, entre a criança e seu pai. Então, para Vilmara, ele não era o seu Haroldo, né, como as pessoas o chamavam, ele era o Dono Papai, era o pai dela, o paizinho dela. Mas ela diz uma coisa que é certa, né, nem todo mundo, infelizmente, tem uma relação boa com seu pai. E aí fica mais difícil, né, enxergar Deus como pai. Porque se você não tem uma relação boa, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que eu trabalho numa instituição com adolescentes, né? Que cometeram atos infracionais. E, em geral, eles não têm um bom relacionamento com seus pais, né? Muitos deles
deles não foram registrados, ou os pais não se importam com eles, ou são adictos de drogas, enfim. Então fica difícil para eles e para aqueles que não têm uma relação boa com os pais entender o que é um relacionamento de pai em relação ao filho, né? Mas o que? O Novo Testamento fala que a todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é Deus e que ele veio à terra, pregou, sofreu, morreu e ressuscitou por cada um de nós para que nós pudéssemos ser salvos, se torna filho de Deus. Então pega lá a sua Bíblia em 1 João 1, em João 1,12. Diz assim, ó. João 1,12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, o Evangelho de João está nos dizendo isso, né? Outra passagem que diz isso também está em 1 João 3,1, que diz assim, ó. 1 João 3,1 diz assim, ó. Veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. E tem uma outra passagem que vai dizer, está lá em Romanos 8,16, que diz assim, ó. Romanos 8,16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Olha que coisa boa, né, de ouvir? Eu vou ler até o 17. Nós somos seus filhos e por isso receberemos a bênção que ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Vou ler porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomamos parte na sua glória. Olha que coisa boa de ouvir, né? Vou ler de novo, irmãos. Ó, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Olha que delícia de ouvir isso. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Isso é maravilhoso, né? Então, irmãos, o nosso texto aqui da irmã Vilmara está nos dizendo que muitas das nossas preocupações acabam acontecendo porque a gente perde a noção de quem a gente é. Nós somos filhos de Deus, somos da família de Deus, fomos adotados por Ele. Então, quando a gente era criança, muitos de nós, né, eu creio até que desses que nos ouvem, a maioria confiava no pai, né? Porque a gente sabia quem era o nosso pai. E por quê? Em relação a Deus, a gente acaba não tendo essa mesma segurança, acaba ficando preocupado, querendo resolver, querendo achar uma solução, querendo ajudar Deus a resolver os nossos problemas, né? Porque a gente fica inquieto, ansioso, como se a gente não tivesse um pai, como se a gente fosse órfão. Então Deus, a gente ter Deus como pai, significa que a gente está sob os olhos vigilantes dele o tempo todo, que a gente tem as nossas necessidades providas, não é os nossos desejos, mas aquilo que nós necessitamos, que a gente pode contar com alguém que vai nos dar colo, vai nos consolar quando a tristeza e a decepção, baterem na nossa porta. Deus vai ser a nossa âncora, a nossa bússola. Quando a tempestade estiver batendo e as ondas do mar ficarem bem altas, Ele vai estar lá. Quando a gente estiver sem direção, Ele vai estar lá. E quando for necessário que Ele nos discipline com amor, Ele vai estar lá. Então, ter Deus como Pai, irmãos, é um privilégio, não é pouca coisa não, é um privilégio. Nós temos que nos sentir muito gratos por isso. É maravilhoso saber que o Criador de tudo isso que a gente vê, de todo o universo, nos adotou na sua família. E agora a gente pode ter um relacionamento íntimo com Ele.
Nós podemos estar bem juntinhos de Deus. E essa verdade tem que fazer toda a diferença na nossa vida prática, né? Não adianta só falar, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E na hora do vamos ver, se apavorar, esquecer quem cuida de nós. E olha só, e ainda que os pais terrenos sejam falhos e até abandonem os seus filhos, a gente tem que se lembrar, Deus é perfeito, cheio de amor, nunca, jamais vai nos decepcionar. E Ele vai estar sempre disponível. Amém? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Você é filho de um Pai perfeito. Que essa verdade, ó, enche o seu coração para transbordar em cada área da sua vida. Amém? Bom, irmãos, eu termino dizendo que o abraço, ó, é o encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço, ó, de ursa. Lembrando que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos de quem somos filhos, o abraço dá mais do que certo. Quero também lembrar cada um de vocês do nosso versículo, né? Aquele que a gente se propôs a decorar, que está em Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.